Fala, galera. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas eu quero falar pra vocês que hoje é um dia muito especial, porque eu tô aqui com duas pessoas incríveis, assim, sabe? Bruninho e Maíra, mais conhecido como Vidinha. Isso! Bendito casamento. O encontro que muita gente estava esperando. Feliz. Amanda, Pedro, queria proporcionar esse encontro. Cadê vocês aqui? Vai chegar o convite. Nossos amigos da Pra Sonhar. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado por Obrigada. aceitar o convite. Fala aí. Poxa, a gente que agradece estar aqui com o cara, a gente vê pelo Instagram. Então a gente está muito feliz de ser convidado, de estar aqui com você, né? Muito bem. O Bendito Casamento. Hoje, o Bendito Casamento é essas duas feras celebrando o casamento. Somos uma dupla. Uma dupla aí. Quem manda mais? Ultimamente tem sido eu. Depende do setor. Assim, antigamente eu era carreira solo, mas com ela no meu ouvido, aqui no meu ouvido não, né? Do meu lado. Quando você era carreira solo, eu era bem pianinha. E aí quando ela promovida, virou sócio, contrato social, e agora ela cuida, assim, das contas, agora tem prolabore, tem o salário. Antigamente eu era rico num mês, pobre no outro. Nossa, E aí- era um desespero. Não, Ela- porque esse mês dá. Eu falei, tá, então vamos, mas mês que vem eu não sei. Eu falei, mas aí precisa organizar Tem que isso, organizar. né? Aí E ela aí- metia Aí a hoje em mão dia ela é nessa muito parte. financeiro. Eu mando mais em rede social, falo assim, caraca, cadê story teu? Bota a cara. Só tenho- eu tenho falando esse lá. problema. Então, assim, eu edito coisa pra publicar. Tô editando aqui um videozinho hoje do casamento dela. Mas... Legal. Aí a gente se divide nisso, assim, e cerimônia cada um por si, né? Cada um por si, mas Entre dependendo do outro também. Show. Cada um faz a sua parte com seus noivos, né? A sua entrevista, marca a sua reunião, sabe da sua agenda, mas sempre compartilhando a agenda pra gente não vender data do outro. Porque às vezes isso nunca aconteceu, mas, Não, mas Tem que perguntar. imagina, chega. A gente não tem muito um telefone único, né? Do tipo central de atendimento. Às vezes vem noiva perguntando data pra mim e vem noiva perguntando data pra ele. E aí eu respondo, olha, tem data só com o Bruno, ou tem data só comigo. E aí a gente não Ou tem pode... data dos dois, escolhe aí. Escolhe E aí a gente sempre faz a reunião, a partir do momento que o casal escolhe, sou eu, é ela. Aí depois a gente só se mete na véspera, porque isso é muito bom, não sei se faz falta pra você. Ou se você tem alguém. A gente não faz uma cerimônia sem que o outro ouça o nosso texto. Pra dar pitaco, Pra dar... fazer Legal. sentido. fazer uma alteração, ou então, vai fazer essa piada mesmo? Tá, então não faz essa piada não. Ou então, não fez sentido, eu não entendi aquela parte. Então a gente troca muito essa bola, assim, então... Então é cada um por si, mas um dependendo do outro. Sempre analisando ali. Bendito Casamento. Quando começou? Começa... Quantos casamentos já celebrados? Cara, eu parei de contar, em abril do ano passado, eu parei de contar com 171. Então, de lá pra cá, eu devo ter feito 215, sei lá. Ela, Eu uns 100. Não faço, acho Vamos que depois fazer eu essa acho que conta. ainda não bati 100, não. E aí eu começo, em 2014, fiz Depois casamento de um aí, amigo. E aí eu amei fazer. E acho foi que eu 2000 fiz... O primeiro que ele fez do amigo foi em 2014. E o Isso. primeiro profissional em 2015. Isso, aí eu fiquei assim, eu amei. Primeiro eu acho que, sem querer, acabei criando uma coisinha diferente do que se fazia. E trazendo humor, bom humor, o descontração, fazer tudo de um Diferente. jeito leve, mas com profundidade também. Sem E aí- aquela solenidade, né? A Sim, formalidade, que era muito normal. E aí as pessoas adoraram, eu amei, né? Me senti importante uma vez na vida. Poxa, meu trabalho eu não tinha esse reconhecimento assim, né? As pessoas me abraçarem, agradecerem. E aí eu fiquei um ano muito encantado com o mundo de casamento, assim. Depois que eu fiz aquele de um amigo, que era só pra postar no Facebook na época e, olha, fiz o casamento do meu amigo. Fiquei muito encantado, fiquei vendo coisa de casamento, acho que é um pouco assim encantador, né? E aí descobri a figura do celebrante, que não é padre, não é pastor, não é pai de santo e não é juiz. E celebra casamento. Eu conheci através, não sei se você conhece, a Ilana, Casamento Colorido. Ilana. Ela é de Espírito Santo, né? Ela trabalha no Rio, mas eu acho que ela faz muito casamento Não, ali na região do Espírito Santo. Não. Mas eu sei Acho quem que é, não. mas cabelo cacheadinho, né? não. Ela é A Ilana alta, tem um cabelo bem lisinho.
não tem nada de cacheado, cabelo bem lindo. Então é Lisandra que eu tô confundindo. Ah, acho sabe? que sim. Lisandra eu já vi. A Lisandra. Ilana tá até... Deve Resnick. estar Deve estar parindo agora. agora. Casamento colorido. Não. E aí eu Muito vi que bom. ela tinha uma história parecida comigo, redatora publicitária, que largou pra celebrar casamento. Eu falei, caraca, já pensou se alguém me der um troco pra fazer a melhor coisa do mundo? Aí fui em 2015, fiz esse casamento. Aí depois de uns 3 anos, larguei meu antigo emprego com a publicidade. E isso aí foi em 2018, né? Aí em 2019... Fevereiro de 2018 e maio de 2019 eu que comecei também. De propósito, meio por acaso, um mix ali, que a gente chegou a pensar nessa possibilidade numa discussão, mas nunca tem tempo. Aí ele falou assim, faz um texto aí pra gente, pra eu aprovar, pra ver se você é boa nisso. Isso depois de já ter ouvido 100 e tantos textos dele, né? Só que você nunca tem tempo de bobeira pra escrever um texto qualquer, pra ver... Mas aí caiu no meu colo uma noiva desesperada, coitada. Precisando de uma celebrante para daqui a 10 dias. Aí o Bruno perguntou, topa ajudar? Topo. Acho, pra mim era um sinal do universo me empurrando, né? Tá. Aí eu topo, claro. E assim que comecei. Porque na verdade muita gente, assim, eu tava com algum sucesso, assim, e aí as pessoas falam, caramba, já tem tava sem agenda, na verdade. Tava sem né? agenda. Porque começaram a fechar com a gente, né? Com ele com 3 meses de antecedência. Aí daqui passou um tempinho, 6 meses de antecedência. Passou um tempinho, 1 ano de antecedência. 1 ano e meio de antecedência, o Bruno já não tinha agenda. Então ele começou a se sentir limitado por ele mesmo, né? Pensando nessa coisa de fazer equipe. Mas o Bendito é muito coração, sempre foi muito... A gente fala artesanal, né? Muito entrega, assim, tem muita identidade do que eu fazia ali. Eu não me sentia à vontade de botar uma pessoa... Aí, vem fora, cá, né? vou fazer o quê? Um RH? Vou fazer uma entrevista? Vem cá, o que você acha disso? Como é que você escreve isso? Não tinha como peneirar alguém de fora. E aí, quando os meus amigos falavam, cara, você tem que escalonar, você tem que criar uma equipe, um exército de benditos... Eu falava, pô, irmão, não tem como, não é meio esse objetivo. O objetivo é fazer uma parada legal, não tô querendo ficar milionário, eu quero ficar bem e feliz com isso aqui que eu faço. E aí, olhando lá em casa, um dia eu tive uma epifania, eu falei, cara, só tem uma pessoa que eu acho que carrega essa chama do Bendito. Foi numa discussão nossa, uma conversa nossa, ele falou, cara, mas não dá, e eu falando, poxa, de repente, não, mas não dá, porque eu não confio em ninguém, eu só confio em você. Eu lembro muito disso, assim, não confio em ninguém, só confio em você. E aí os dois, assim, tipo... Vambora. A lâmpada dos dois acendeu na hora, assim. Nossa, como é que a gente nunca pensou nisso? Eu já tinha até escrito algumas partes de texto pra eles, na época que ele ainda quando eu trabalhava. Teve um dia que eu trabalhava, né, de segunda a sexta, horário comercial. E primeira vez que eu fiz um texto, aí eu sempre gravo. Aí ela ouve, né? Eu gravo em áudio pra ela ouvir e anotar. Aí eu gravei na quinta, sexta-feira eu trabalho, o bicho pegando agência de publicidade. E ela falou... Tá ruim. Tá ruim. Aí eu, caraca, tá ruim agora. Eu aqui escrevendo texto da churrascaria, do não sei quem, do consultório médico. E... tendo que arrumar um texto, porque dia seguinte eu ia pra Serra. Eu falei, cara, me ajuda aí. Ela foi escrevendo, aí eu vi que ela tinha capacidade. Meu primeiro estágio. Estágio. Legal. Mas enfim, aí em 2019 ela começou a E qual é celebrar. a marca do Bendito, assim? Que a galera hoje olha assim... Olha, tem duas... Recentemente eu Qual ouvi é o feedback que vocês mais assim, a recebem, gente né? gosta e tal. É uma cerimônia... Isso que eu sempre falo, não é um stand-up. Eu tenho medo que às vezes no Instagram... a pessoa vê uma piadinha e assim, e tem uma galera que já faz uma pegada mais stand-up. E aí eu falei, cara, não é o stand-up. A gente usa leveza, usa bom humor pra conectar as pessoas. Você, assim, é que nem comédia romântica. Você tá ali rindo de bobeirinha, tá se envolvendo com a história, tá, que aí no final você tá chorando. É meio que essa pegada. Não é fazer chorar no drama. Eu gosto de dizer pros meus casais, nessa primeira reunião de conhecer e tal, né? Eu gosto de dizer que eu gosto mais de fazer rir do que de fazer chorar. Eu gosto disso. Porque, assim, casamento a pessoa tá ali pra chorar. Assim, não pra chorar, mas... Quem vai chorar? A atmosfera já é muito... A atmosfera é convidativa pro choro. Assim, quem vai chorar, vai chorar. Se eu cantar o hino do Flamengo, a pessoa vai chorar. Não, aí eu vou chorar de raiva. Mentira. Mentira, já celebrei casamento que eu falei, saudações rubro-negro. No dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu falei assim,
Comecei a cerimônia, uma salva de palmas pro casal. Aí as pessoas... Eu falei, e uma salva de palmas pro Mengão? Aí geral... Eu falei, caraca, o Flamengo tá com mais moral que os noivos. Aí já foi um jeito de entrar, assim. Legal, legal. Mas só pontuar aqui que recentemente vários feedbacks bons que a gente recebe, maneiros, tiveram 2 frases que eu queria, assim, porque seria muito muito prepotente colocar, mas acho que se fosse o meu objetivo para resumir a gente foi aquele que uma noiva falou um textão, mas numa frase eu achei maravilhoso, que ela falou, você foi íntimo sem ser invasivo. Porque a gente traz detalhes da história, mas não precisa expor as pessoas. E teve uma outra que a menina viu uma cerimônia minha, eu não tinha data, e foi se reunir com a Vidinha. E acabou fechando e tal, e a Vidinha voltou, caraca, tem que ver o feedback que a noiva falou. Porque a noiva me queria, porque ela me viu. Uhum. E a noiva falou assim, porque eu vejo que os similares e tal, as pessoas tentam ser muito engraçadas, mas o Bruno, ele grava essa aqui. Como é que ele falou? Elegante. Engraçado, porém elegante. Eu falei... Ela perguntou, você é elegante igual o Bruno? Eu falei, olha... Mas seria muito prepotente isso. Mas eu acho que isso, assim... marcar. Intimidade sem invasivo. Bom humor com alguma elegância. Enfim, assim... E usando esse bom humor pra conectar as pessoas. Não é pra fazer graça. É pra trazer as pessoas pra história e a gente... E pra fazer graça. Não, e fazer gracinha que a gente gosta. E quanto tempo hoje, Vidinha? Quem deseja contratar Bendito, assim, a gente quer... Vocês no nosso casamento, deve fazer contato com vocês, porque a galera vai... A gente vai expor isso na rede. Né? Então, manda já um recado pra galera. 1 aninho é mais garantido, assim. Assim, porque é relativo, né? Às vezes, teve um casamento... Qual foi o casamento que eu fechei... Por exemplo, é porque agora a gente já fechou a agenda 2023, até porque a gente vai ser papai e mamãe, então... Meus parabéns, meus parabéns. Obrigado. 2023 fechou, mas digamos que... sei lá, sábado eu não tenho casamento. Eu tenho domingo. É porque eu gosto de fazer um por final de semana. Mas se chega o... Menino, eu ia falar menino Ney, não, porque o menino Ney tá queimado. Mas se chega assim, alguém... Porque jogador de futebol casa da noite pro dia. Eles não precisam de se programar financeiramente. Um bom exemplo é que, janeiro, fevereiro, o Bruno não tem casamento. Abril, o Bruno tá cheio. Aí março também. Acho que abril e setembro são os meses mais loucos. Olha que doideira. Novembro de 2024, eu já tenho 3 sábados fechados. E depois, março eu não tenho nenhum. Então, sim, são épocas... setembro pra mim e abril são... doideira. São portáveis, assim, loucura. Setembro e abril. Julho já é tranquilo. De abril a junho do ano que vem, eu já não tenho mais sábado. Ela ainda tem. Eu ainda tenho. Não, eu tenho... Ano que vem eu tenho um monte. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é uma regra, assim... o bom é chegar com 1 ano de antecedência. Não estamos em novembro e o novembro dele já tá fechado. E eu tenho também casamentos em novembro, do ano que vem. De 2024. Entendeu? Legal. Assim... Então, não tem muita regra pra isso. Mas 1 ano de antecedência é bom. Fechado com a gente, assim, galera que fecha com a gente mesmo, geralmente consulta, assim, olha... Agora uma menina mandou 3 datas. Qual que você tem do ano que vem? Que eu vou ver com a casa. Porque isso é legal. A pessoa tá organizando ali, fotógrafo, tá encaixando. A casa e tal. Então a gente... As prioridades deles ali, né? E tem muita gente assim que... Bacana também, que chega perguntando, olha, me dá a disponibilidade de datas que eu vou ver com a casa. E assim, aí tem dia isso já acontece com o Manji também, com certeza. Vou chegar lá um dia. Chegou. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que é legal. Hoje, no Rio de Janeiro, vocês, querendo ou não, são uma referência. No Rio de Janeiro, no Brasil, assim, a gente tem... Não, assim, não é a única referência, mas assim... Sim, tem, assim, quando a gente fala celebrante, a gente lembra muito vocês e tal. Mas como vocês também vê, assim, o mercado, porque tem chegado os novos celebrantes, assim, isso eu vejo positivamente, porque assim, tá mostrando e a procura das pessoas também por um celebrante de casamento. Eu falei de um vídeo semana passada sobre isso, falando que não tenho nada contra um sacerdote, até porque eu sou um ministro religioso celebrando. Eu falei assim, a questão toda é se esse ministro religioso entende sobre o que está acontecendo ali, que o casamento não é somente uma cerimônia religiosa. Existe
uma indústria, tem contratos que estão sendo que está sendo passado ali durante a cerimônia. Então, assim, tem tudo que vai acontecer pós a cerimônia dele. Então, precisa entender que o mercado de casamento hoje não é só a cerimônia de casamento. Então, eu falei sobre a importância e como vocês veem isso, assim, a importância de um celebrante hoje, né, essa expansão que o mercado está chegando e as pessoas também tendo a ideia do que é um celebrante de casamento. Né, isso é bacana, porque tem gente que tem pastor, que tem pai de santo, né, mas que é um celebrante. Sim, sim. Né, eu já fui em várias cerimônias, tá, o pastor lá bonitinho, lá, mas você como celebrante. Não, sábado agora eu casei um casal evangélico e domingo que vem vou fazer uma celebração de um casal da Umbanda. Só que, obviamente, eu não falo nem de orixá, nem de Jesus. Isso é com eles, eu falo de amor. E aí... Não é de amor, fala do amor. Do amor? Do amor daqueles dois. Exato. A gente até brinca. Brinco não, falo sério. Não me manda fazer uma cerimônia genérica que eu não sei. A gente não sabe Eu não fazer. sei falar de amor. Mas eu falar do seu amor, do casal, do amor desse casal, aí eu vou saber. Porque eu vou futricar a história de vocês e vou tirar uma mensagem bonita. Mas fala. Não, o que a gente vê com essa galera nova chegando, quem a gente, para ser contra, até porque a gente tem um curso para formar celebrantes. A pergunta já era. Imagina, a gente a pergunta pra levar A isso. pergunta é pra levar, já. Foi a pergunta Totalmente já. contra, a gente é totalmente contra. Pô, a gente vai... pra que chegar celebrante no mercado de casamento? Concorrente da gente? Não, imagina. Pô, tu tá formando concorrente, cara. Cara, mas isso meu pai falou isso assim uma vez, falou assim, ele viu, eu gravei na casa do meu pai, né, que é maior, dava pra fazer o estúdio improvisado na sala ali. Aí ele ficou vendo, daqui a pouco ele, cara, mas você vai entregar o ouro pras pessoas? E aí eu falei, cara, não é isso, pelo amor de Deus. Primeiro que do jeito que eu faço, só eu vou fazer. Vai pintar a gente fazendo. Nem eu faço do jeito que ele faz, nem ele faz do jeito que eu faço. A gente tem uma identidade de texto, mas cada um tem seu jeito. E aí o que eu acho que é mais importante falar é que eu não tô competindo com Manje, eu não tô competindo com outros colegas. A gente compete com uma cultura judaico-cristã que acha que a cerimônia de casamento tem que ser necessariamente religiosa. Quando não vale, às vezes, né? As pessoas pensam que não tem validade. Mas qual o efeito? Não é efeito... Não tem de efeito verdade civil. o casamento? Não tem efeito religioso, não é de verdade. É um teatrinho. Quando que, na verdade, é o que tem mais verdade. Porque tem a história do casal, tem a relação dos dois ali. E aí, quando a gente faz um curso e tá querendo movimentar o mercado e criar concorrentes, cara, é pra subir, é pra galera enxergar a classe, assim. A gente quer um dia ter a moral que a galera do vestido tem. Eu quero ter a moral que a pessoa de decoração tem. Não, e até porque quantos casamentos acontecem num final de semana? Nossa. 1 milhão. Você vai conseguir fazer 5, 7? Esse dia eu te mandei um monte lá. Eu já sabia também que tudo. Cara. A gente precisa atender esses casais que querem casar com o celebrante e que o anjo ficou sem data, o bendito ficou sem data. Sabe, é importante ter, fora ter variedade, né? Não, cada um com o seu jeito, cada um com a sua identidade, cada um com a sua voz, cada um com o seu... Legal. E se nivelar por cima. Sempre. Se nivelar por cima, valorizar financeiramente e em outros aspectos, assim. As pessoas... Quando eu comecei, celebrante era totalmente... Eu não vou falar palavrão aqui, vamos ver. A titica do cavalo do bandido. A titica do cavalo do bandido, assim. Era irrelevante, era invisível. Hoje em dia, Pra eu quê, vou... né? Pois é. E hoje em dia, eu vejo que as pessoas, pelo menos comigo, com a gente, né? Cara, a menina do docinho tira foto e marca a gente, sabe? Antigamente muito não se legal. marcava celebrante. Eu As pessoas cheguei- não lembravam. Sábado eu fui fazer uma cerimônia, quando eu cheguei, todo mundo abriu um sorriso. Caraca, é você! Aí eu falei, todo mundo. Aí a Amanda tava comigo, a Amanda falou assim, Amanda, caraca, todo mundo ficou feliz quando te viu. Aí a menina, Jota, a gente adora quando você vem pra cá. Pois é. Porque as pessoas têm assim, já conhecem o serviço, já sabem que a cerimônia também tá dentro daquele tempo programado. Então isso é legal. Aí você falou, você tá mostrando a classe para as pessoas, né? Então hoje, quem olha o Bendito, quem vê Maíra, Bruno, o Bendito do Casamento, as pessoas já têm ali o respeito, vocês querendo ou não, criou uma autoridade, né? E por isso que eles vão falar do curso, pô. Bendito Percurso.
Completo. Pois é, na Completo. verdade é porque... Fala pra mim um pouquinho desse... até essa história. aproveitando esse gancho... Qual é a edição do curso? Até quando vai? Não, tem como fazer pós? A gente tem que fazer o 2.0 mesmo. A única formada, de fato, na faculdade do bendito percurso sou eu. Quer dizer, do bendito casamento sou eu. Aí depois veio o bendito percurso. Você teve Porque eu tive 3 um anos. intensivão ali de faculdade, aula particular, sozinha. Estágio. Ralou ela. Tudo. Fiz tudo um pouco ali no backstage. Mas fala pra mim aí, como o curso, como é que tá rolando? Não, então, até você falar assim, o porquê que eu chamei de percurso. Além do trocadilho que a gente gosta, é porque eu ficava com muito medo de querer vender uma coisa fake, que as pessoas fazem muito isso. Olha, fique milionário celebrando casamento, ganhe 60 mil reais aprendendo aqui esse curso, em um mês você vai estar fazendo. Cara, e não é assim. Não dá para prometer uma fórmula para você fazer cerimônia. Então eu falei, cara, eu vou dividir a nossa jornada do início ao fim do primeiro contato do cliente até o podem ir, sejam felizes, que a gente vai dividir com a nossa experiência, óbvio. E aí eu trouxe na minha bagagem de redator publicitário, 300 cursos de storytelling, de roteiro de cinema. E aí embalei isso, fiquei 6 meses estudando nosso próprio método, tanto que foi muito doido. Eu fiquei muito melhor. o que a gente fazia na prática, né? Parecia isso que tava muito... É muito intrínseco, assim, parecia que era uma coisa que eu fazia. Não dá pra ensinar isso, porque sou eu que faço. Depois eu entendi que tudo que eu estudei, comunicação, publicidade, jornalismo, roteiro, fora aspectos de comunicação orais, isso. Falei, caramba, isso tem muita coisa técnica que eu não dava valor, que fazia parte da minha trajetória. Somando isso à experiência de 5 anos na época, né? Eu tinha 5, 6 anos de celebrante. 5 anos. Enfim, aí fizemos o curso, fiquei 6 meses estudando conteúdo, eu melhorei como celebrante, então acho que quem for fazer também vai melhorar. E aí, enfim, mas aí a gente abriu uma turma, aí depois aí fechou, né? Essas técnicas de venda, de marketing digital, e aí depois a gente fez na pandemia, né? Aí abriu uma turma, depois fechou, uns 3 meses depois abriu outra turma. E aí depois os eventos voltaram. E a gente falou, cara, não tenho mais. Não vou fazer mais esforço de lançamento, porque dá muita dor de cabeça. Tá aberto. Então chega lá, tem um conteúdo, a gente tem o link no. Tem o link, só clica lá, já tem um conteúdo lá. Isso. As aulas. Isso. Aí direto é aula lá. gravada e tem um grupo no WhatsApp que é muito maneiro. A gente... Se você fechar, você manda mensagem pra gente, porque a gente tem que adicionar você no grupo do WhatsApp. E é muito legal, porque é um grupo que tem muita troca, é um grupo muito rico. Legal. Quando a gente começou, a gente falou assim, a gente vai a gente tira dúvida lá. Quando a gente começou, a ideia era ter um Instagram do Bendito Percurso, pra gente trocar ideia ali. Só que a gente teria que alimentar de uma forma unilateral, né? Daqui pras pessoas. Quando veio a ideia do WhatsApp... A galera alimenta também. O negócio anda sozinho, a gente troca ideia de igual para igual, as pessoas ficam impressionadas que a gente fala assim, cara, que droga, não sei o que ela fala, caraca, você passa pelos mesmos problemas que eu. Ela fala, caraca, o Bendito passa pelos mesmos perrengues que eu, que tô começando agora. Eu falei, cara, é difícil às porque vezes. a gente tem a ideia que celebrante... A gente passa por algumas coisas que ninguém vê. Caraca, dia a dia e tal. E aí ficou uma troca muito rica nesse grupo de WhatsApp. Então, assim, o curso hoje tá rodando. Tá orgânico, a galera vai lá. É um curso online, joga, e aí a pessoa comprando já acessa o conteúdo, o material. Acho que são aulas 6 gravadas. meses de acesso. São 6 meses de acesso, são 10 horas, né? 18 aulas, 7 módulos. Nunca sei qual é o horário total, mas eu sei que são 7 módulos. Que fala de storytelling, oratória, uma parte de humor, né? Que é uma marca nossa. Sim. Imersão, né? De entrevistas e casal, marketing também. A gente fala um pouquinho também da parte de Instagram. Coisa pouca. Não é uma coisa... Até porque é de 2020, né? De lá pra cá... O Instagram muda muito, cara. O Instagram não tá entregando nada. Já nem sei mais como é que funciona. Vou até fazer o merchan do curso da Claudinha, Beleza de Empresa.
Vai lá. Que é um curso... Na verdade, é pra quem... É pra área da beleza. Só que eu fiz... Porque eu sou bela. Mentira. É pra área da beleza de quem tá mudando de carreira. Mas é um curso bem completo que fala todas as dicas e dificuldades de Instagram, Nossa, sabe? eu sou meu Instagram. Cara, esquece, cara. é um curso maravilhoso, com muito... Dá arrepio. Cara, eu acho que nada toma mais tempo do que o Instagram. É um saco. Fora que ela fala muito do trato com o cliente também, sabe? É muito bom. E hoje é a maior vitrine, né? Não sei, a de vocês, assim, a minha é. Instagram? Eu acho que sim. Acho que é a primeira vitrine do portfólio do... Então, eu acho que o boca a boca passou um pouquinho. E o Instagram, eu aprendi isso até para dormir tranquilo. Não vou tentar mais converter cliente pelo Instagram. O que eu acho? O Instagram hoje, que a gente tem um Instagram sólido, a gente batalhou muito, foi crescendo organicamente com bons conteúdos. Só que hoje, duas pessoas com um Instagram de 20 mil pessoas, de 20 mil seguidores, cara, eu faço um vídeo, 500 pessoas assistem. Aí é bizarro, assim. Mas aí a Claudinha vai te dar uma bronca, porque ela fala que a gente tem que vender pelo Instagram, sim. Mas é que meu stories, tudo bem. Aí, o que eu ia... Se eu te falar quantas pessoas visualizam meu stories... Aí o que eu ia falar que, assim, eu entendo como um portfólio. A pessoa chega, ó, já nosso nome tá aí no mercado, tá rodando. A gente já falou em 300 casamentos, 300, sei lá, quantas mil pessoas, 100 mil pessoas nos viram. Vai chegar. E aí vai ver o Instagram, vai ver um conteúdo maneiro. Acho que é ali que a noiva, ela analisa o seu trabalho ali. É como se fosse um site. Isso aí. Acho que comigo funciona assim. Esses dias uma noiva fez contato comigo, ela... Toda cerimônia. Eu falei, pô, cerimônia de 2020, mano. Tá lá embaixo. Aí, tipo assim, aí que eu fui analisar, eu falei, cara, ela desceu o Instagram inteiro, olhou tudo. Então, os noivos fazem muito isso, né? Os casais fazem muito. Eles analisam ali. Acho que é assim... o bendito casamento, a vidinha, ela é maravilhosa. Então, me dá o trabalho dela. As pessoas, acho que ela não pede nem orçamento, ela quer olhar diretamente primeiro o Instagram. Quando ela olhar o Instagram, ela vai no orçamento. Acho que é aí que funciona. O boca a boca, o Instagram faz a análise ali total. Até pra não perder tempo, isso né? aí. Tem que ver. O que adianta pedir um orçamento de uma pessoa que você não sabe se gostou? Isso aí. E o casal, assim, o que precisa quando chega em vocês, assim, pra fazer a cerimônia? Geralmente tem muito casal que vem com muito medo, né? Assim, medo de quê? Aquele medo assim, como é que vai ser minha cerimônia e tal, querendo analisar ali. Acontece isso com vocês? Das pessoas ficarem assim, Bruno, como é que vai ser a nossa cerimônia, Vidinha? Você mostra o texto antes e tal. Cara, você sabe, no início, foi uma das vezes que eu fiquei mais... foi um aprendizado enorme, assim, um casal falou assim, não, mas... o casal tinha uma história mega... pra mim, normal, mas pra família deles, a família não podia saber que eles já moravam juntos. A família, assim, de fora. E aí, eles iam precisar de a censura prévia da irmã dela. Ia precisar ler a cerimônia antes pra ver se eu não ia falar nenhuma besteira. E, cara, na hora eu falei, não, tudo bem, eu mostro pra ela. E aí, fechamos, assim, eu saí de lá me sentindo invadido. E eu falei, cara, que saco ter que passar por uma censura prévia. E aí acabou que não rolou, o casal 2 papos, não fechou. E aí foi muito bom, que eu falei, cara, nunca mais vou permitir que as pessoas se perguntam, às vezes até perguntam. Mas eu falo, não, é surpresa. Se não quiser, só faço desse jeito. Mas, óbvio, respeitando os parâmetros das pessoas. E eu sempre falo assim, é importante a gente saber tudo? Eu vou saber se eu tô sabendo tudo? Não! Então, alinha bem a história que você vai contar. Se for pra não saber tudo, alinha bem a história que você vai contar. Mas por que é importante a gente saber tudo, até se tiver algum dedinho podre ali? Porque é como a gente vai conseguir maquiar. A gente só consegue maquiar sem mentir se a gente souber a história verdadeira, né? Não dá pra gente... E a gente fala o que pode... E tem coisas assim que a gente não acha legal de falar, nem se o casal falar. Não, pode falar isso. Tem coisas que a gente
prefere não falar pra não... Sim. Porque às vezes o casal é muito descoladão, mas a mãe da noiva vai ficar chateada deles terem falado aquilo. Ou então o convidado fala, nossa, ele pegou pesado nessa às vezes a gente sai queimado. Se o casal for muito porra louca, vai falar assim, caraca... até o casal que eu sempre dou de exemplo nas reuniões é que o cara fala assim, pode falar que eu peguei o Rio de Janeiro inteiro e parei nela porque ela é diferente. A gente faz reuniões separadas, né? Aí eu, pô, irmão, tá bom, valeu, vou falar assim. Aí no dia seguinte fui falar com a noiva, não, e pode falar, que ele pegou o Rio de Janeiro inteiro e parou na mamãe aqui, porque o negócio... Eu falei, caraca... Ela orgulhosa que ele tinha e aí mas parou nela. A princípio, eu falei, tá bom, eles estão pedindo. Cara, só que quando você vai na cerimônia, vai escrever, você fala, porra, é uma cerimônia de casamento, cara, não rola. Vai ter mãe, vai ter... vai ter vó, vai ter tio, vai ter pai. Não tem a ver isso, assim. Às vezes a gente tem que botar limite nos noivos. O bom senso, assim. O bom senso tem que... E aqui tem dois que fala, cara, consegue você tá dar viajando. E a gente filtra um outro, às vezes a gente dá uma muito filtrada. Legal, cara. Porque a gente, ela fala assim, não, mas ele queria. Eu falei, cara, mas não tem... por exemplo, ela teve uma história sua que ela falava, o cara ficou com a mulher mais linda da faculdade. Era o cara, casou com ela, né? Só que lá Já atrás, junto. ele falava, ele diz que volta e meia ele tá arrumando a roupa e ele fala assim, caramba, eu tô dobrando a calcinha da Júlia Lopes. E aí a Vidinha foi botar isso na cerimônia. Eu falei, pô, Vidinha, não fala calcinha na... Mas ele falou calcinha. Eu falei, cara, mas não fala calcinha, feio. E aí ela debateu e ela falou, né, camisola. Né? Acabei falando camisola, que mostra intimidade, mas não tanto. Exato, assim, então... tô dobrando. E é uma coisa legal, eu tipo, caraca, olha onde eu cheguei, casei com aquela mulher linda da faculdade. Eu acredito assim, pra vocês, porque você escreve o texto ali, né? Você que tá fazendo a narrativa ali. A Vidinha escreveu, pô, a calcinha. Ela já imagina assim, porra, a piada é maneira, vai soar legal. Mas foi o que vocês falou da questão da sua noiva, quando você falou lá. Mas não foi invasivo, isso, né? Exatamente. Elegante. Por quê? Porque aí tem a percepção do Bruno e da Vidinha no seguinte, que uma cerimônia de casamento não é um conjunto só do... Não é só o casal que tá ali, né, assistindo. Tem a mãe, tem o pai, tem a vovó. Uhum. E aí entra a questão do ser elegante. Dá pra fazer uma narrativa bacana, extrovertida, zoeira, tá? Certamente. Mas também sem ser ofensivo. Sem passar do ponto. É uma linha sutil que as pessoas às vezes nem conseguem delimitar, nem enxergar. Mas faz toda a diferença. Em vez de dobrar a calcinha, dobrando a camisola. Sabe? É uma coisa muito sutil. Muito sutil. Talvez eu não tenha arrancado as risadas que eu quisesse. Mas também... Mas ali, ó, o ponto não era a risada. Ali era o ponto onde o cara chegou. Tô dobrando uma roupa íntima da mulher mais linda da faculdade, sabe? Que, tipo, eu alcancei aquele sonho. É uma coisa do cara colocava a mulher num pedestal e hoje eles são um casal, assim, né? Esse é o efeito de, tipo... na verdade, é a jornada da pessoa. Isso que eu queria passar do que uma piadoca por ser piadoca. Maíra, responde pra mim. O que faz uma cerimônia ser inesquecível pra você? Assim, que quando você termina a sua cerimônia de casamento, assim, pô, a cerimônia foi top. Quais são os requisitos que você avalia, assim, o que aconteceu, o que rolou, que... Pô, tu fala assim, porra, meti o gol, irmão. Bati o pênalti, botei a bola na rede, o Maracanã gritou. Então, foi o que eu falei. Eu gosto de falar pros casais que a gente prefere fazer rir do que fazer chorar. Então, quando a cerimônia tá todo mundo muito ali dentro do texto, tá todo mundo prestando atenção, quando tá todo mundo... Tem gente que interage no meio da cerimônia, convidado, né? Nem casal. O casal tá ali pertinho de você, mas tem convidado que te interrompe, né? Teve uma vez que eu falei assim, porque casar é fazer isso, é fazer aquilo. Aí o cara, é fazer mudança. O convidado... O cara devia estar no meio da mudança. O cara devia estar desesperado no meio da mudança. Mas é isso, o cara tá dentro do texto, tá se identificando. E aí depois, outro dia, eu tava numa cerimônia em Anápolis, acabei ficando ali um pouco depois da festa, os convidados vieram falar comigo, não sei o quê. E aí teve um convidado que mencionou... Eu não lembro agora qual foi, mas ele mencionou uma frase que eu tinha acabado de falar, que era um caco. Tinha até sido um caco. Não era uma coisa que estava no texto, sabe? Era um caco. E ele mencionou justamente o meu caco. Caco é um improviso, né? Só pra um improvisinho ali que não estava no texto, que eu falei meio que na hora ali, assim. Então, assim, quando os convidados estão dentro, às vezes não é possível, às vezes
Não sei se você já sentiu isso, mas a gente sente muito. Quando a cerimônia é afastada, ou quando tem uma ponte no meio. Ou você fica dentro de uma De abóboda. um gazebo e as pessoas ficam fora. Aí você quer fazer um contato visual com a pessoa e tem uma pilastra aqui no coisa. Aí você fala só com as pessoas que estão aqui. Isso deixa o público um pouco mais frio, assim, os convidados um pouco mais distantes. Mas quando tá a galera concordando e rindo, e isso pra mim É legal. Cara, eu chego pro Bruno, arrasei. E aí ele fala pra mim, arrasei. Já aconteceu, Bruno? Escrever um texto, falar assim, porra, hoje essa cerimônia vai ser top. Vou arrebentar, irmão. Chega lá na hora, a cerimônia, tu olha assim, que a cerimônia... Usa murcha, tu fala assim, porra. Cara, assim, o que eu tava pensando assim nessa resposta dela, eu tava pensando que é muito quando a pessoa tá dentro. Justamente o que ela respondeu, assim, de uma sensacional é quando você não precisa fazer esforço, né? Você dá... Cara, o termômetro, assim, boa tarde. Boa tarde, gente. Ah, boa tarde. É uma coisa sutil que é as pessoas estarem predispostas a participarem daquele momento. Quando você vê que o público, né, os convidados foram para assistir a cerimônia, e quando você vê que os convidados foram para participar daquele momento com aquele casal. Isso vai ser diferente de casal para casal. Tem gente que é muito próxima dos amigos. Tem gente que, talvez os próprios amigos e familiares são religiosos. Eles vêm numa cultura que, cara, do culto não se participa. Dessa missa, não vou participar. E aí, é muito louco. E aí, assim, eu acho que eu nunca fiz uma cerimônia menos do que muito boa. Mas... Meu Deus! Autoestima do homem branco hétero. Mas assim, já o termômetro assim é muito esse, do tipo... porra, eu falo assim, cara, vidinha, não riram daquela piada. Como é que pode? Compensação, às vezes riem de às vezes riem de uma coisa que você nem imagina, né? Mas enfim, mas assim, já teve, assim, não lembro de um dia exato... Mas já teve público muito frio, gente que não entendeu, lugar que fica uma cachoeira atrás e barulho. Você fica brigando, o vizinho com um som alto e tal. E tem aquela cerimônia que você acha que todo mundo odiou, mas daqui a pouco vem uma chuva de elogios. Nossa, eu tive um casamento em Curitiba, que todo mundo fala que curitibano é frio, né? Mas eu já tinha feito casamento lá, público maravilhoso. E era um casamento especialmente engraçado. E ninguém riu. O riso das pessoas era... Não fazia coro do riso. Eu saí assim, vidinha mandando áudio. Puta que... Aconteceu. Fiz uma cerimônia que ninguém gostou. Aí, tipo, mal de cabeça, assim, cara, eu me cobro muito. Aí fui andando pra ir embora do evento. Uma fila pra me cumprimentar. Parabéns, nossa, que incrível, que divertido... Que bacana. Eu falei, caraca, realmente o pessoal de Curitiba é meio alemão mesmo, assim. Tipo, as pessoas gostaram, né? Porque não teria por que vir me cumprimentar. E uma das cerimônias mais difíceis que eu já escrevi, assim, de uma história bem cabeluda, foi a cerimônia que eu mais recebi. Porque era uma história cabeluda que todo mundo sabia, na verdade. Não era... sabe, uma fofocona que todo mundo sabia. E aí, assim, mais um motivo pra eu não poder mentir, né? Porque se todo mundo sabia... E aí aí eu consegui, assim, passar por todos os fatos, sem mentir, falando as verdades, escondendo algumas coisas. Mas omitindo as partes chatas, né? E, assim, foi a cerimônia, até hoje, que eu mais recebi elogio. Assim, eu era parada a cada passo que eu dava. E até me ofereceram emprego nessa cerimônia, perguntando se eu era da área do direito. Eu falei que não. Ela assim, nossa, mas que eloquência, que oratória. Se você fosse do direito, eu ia te contratar pra ir pro tribunal comigo, porque você tem... Eu falei, nossa, gente, nem eu sabia disso tudo. Quase ganhou um emprego, uma faculdade, 2 mestrados. Exatamente. Então, assim, eu ganhei uma oferta de emprego sem nem ser da área. Então, esse é o nosso top. E uma cerimônia marcante, assim, inesquecível. São muitas, né? Essa pra mim foi a mais assim, marcante. Eu tive uma agora bem marcante, que eu tive 2 recentes, assim, 2 histórias muito loucas. Uma foi que tá tendo uma confusão lá em Búzios,
os vizinhos estão botando som alto pra atrapalhar. E foi muito assim... Foi na garra, mas é aquela coisa. Quando Qual região ali de Búzios? Sei lá. Beira-Mar ali? Ferradura? Praia de Manguinhos. Aí, enfim, aí tá tendo uma briga, som alto, o vizinho tá realmente botando som pra atrapalhar. E eu convoquei ali uma bolha de energia, de amizade, de amor. E foi uma cerimônia muito boa. E teve uma outra que aconteceu um acidente com a cantora. Ela tomou um choque no microfone, inclusive. Deixa eu ver aqui. A cantora... Ela tomou um choque mesmo, assim, choque de desmaiar. E ficaram... E era casamento de... A gente era padrinho, inclusive. Eu era celebrante e padrinho, melhores amigos. E ficaram 10 minutos sem saber se ia ter casamento, porque ela poderia ter morrido. Aí ela desmaiou, passou mal, veio o médico e tal. E aí, com bom humor, simpatia, consegui reverter literalmente reverter a energia do ambiente. E a cerimônia foi bonita, foi linda, assim. As pessoas conseguiram se emocionar pós o choque. E aí foi muito marcante, assim. Até porque também eram amigos. Casamento adiado de 2020, foi acontecer agora em 2023. Caramba. São marcantes por coisas ruins, né? Não, mas é de superar a Conseguir diversidade. superar ali. Eu acho que eu nunca passei por uma superação necessária, assim, do tipo, tá com um problema aqui, tem que resolver. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas de marcante, assim, uma cerimônia que eu considero é essa, que todo mundo parava pra falar comigo de uma história bem complicada, bem cabeluda, bem difícil. E era Quanto tempo dura uma cerimônia de casamento de vocês dois? Eu gosto de dizer que é, num geralzão... Quanto tempo que eu falo assim, quando você pega a palavra, né? Quando você assume a oratória. Não a cerimônia... no dia. Sim. Acho que porque uma pergunta que... Acho que as noivas devem fazer muito isso. É porque varia... Quanto tempo de cerimônia? O cortejo. Volta e meia a gente tem eu tive um cortejo de 20 minutos outro dia. Meia hora. Aquele da coroa, né? Isso aí. Meia hora de cortejo. Ela tava, por acaso, comigo. Eu tava. É bom vocês falarem disso... porque... meia hora. E tem uma coisa que tem muita gente esquece, que é muito fofo. É a coisa mais fofinha que teve. Um monte de criancinha. Mas quando ela fica pra lá e pra cá, tá tomando o tempo da cerimônia. Corre um pra cá, corre um pra lá, corre um pra cá, corre um pra lá. É uma graça. Mas se você quer o pôr do sol, você tem que pensar quantas crianças você vai botar. E é engraçado que... volta e meia. Aconteceu agora. Olha, o fulano tá pedindo... Vem a assistente, né? Olha, fulana tá pedindo pra acelerar a cerimônia, tá? Faz o mais rápido que você puder. Só que, cara, o nosso texto é fechado. Botar no vezes 2 no WhatsApp. Né? E aí, faz o mais rápido que puder, só que não se atenta ao cortejo. É 40 quilômetros de distância, vai um amigo, aí o amigo entra. Foto. Aí, quando o amigo chega no altar... libera o segundo casal de amigo. E aí você fica, pelo amor de Deus, cara, vamos acelerar o que dá pra acelerar. Meia hora de cortejo, foram 3 casais de idosos, cada um com uma música. E era muito longo, assim, além dos padrinhos, além das crianças, além do noivo, além da noiva, além dos pais dos noivos. Tinha ainda 3 casais de idosos, cada um com faróis caboclo entrando de um lado. Adorei a analogia. Mas o que a gente fala, assim, do tempo que a gente fala, a gente faz uma crônica ali. O que é o grosso do nosso trabalho em si, que é a história do casal, uma reflexão bonita sobre aquele amor. 20 minutos, né? 20 minutos. Diminuir. O texto principal, a crônica do casal, são aí 20 minutos. Aí depois vão ter os protocolos, são mais 10 minutos, sabe? Entradas alianças. Mais ou menos, depende. Eu sempre falo pros casais, tudo que você botar e tirar vai interferir no tempo da sua cerimônia. Tem que ter isso em mente. Se você fizer votos longos, vai interferir. Se botar amigo pra falar, vai interferir. Se botar Pai Nosso, vai interferir. Se tirar tudo isso, vai ficar uma cerimônia curta. Se tiver 25 casais, vai interferir. Se tiver 5, vai interferir. Porque pra mais ou pra menos, entendeu? E aí a pessoa tem que ter isso em mente e sempre calcular. Tentar fazer um cálculo ali. Eu diria que, assim, tirando o cortejo, os 45 minutos. Fica eu sempre falo entre 45 minutos e 1 hora. E vai passar de 1 hora se tudo for muito exagerado. E se quiser botar 4 amigos pra falar, e aí, sem limite de tempo. Ou algum pastor pra orar, na hora das alianças. Já teve isso também.
Recebe esse tipo de informação lá? Não, tem A direto. gente brifa bem, a gente brifa bem. Eu fiz um casamento agora, recentemente, que teve uma pastora amiga da família que falou, mas ela foi bem sucinta e foi bem brifadinha, foi fofa demais. Conseguiu super, assim. Foi super legal, não tirou... Cada vez mais a gente tem mais respeito. Os noivos confiam mais no que a gente está fazendo. Antigamente, a gente era surpreendido com o pastor falando. Aí chega o pastor e fala assim, não, eu só sei fazer isso aqui, eu só faço isso. Se eu não fizer, eu não posso dar uma palavrinha. Eu falei, não, mas a menina falou que você dá uma palavrinha. Eu não posso dar uma palavrinha, eu tenho que fazer a bênção das alianças. Eu falei, tá, então o que eu falo? Ah, você pode falar aí. Eu falei, mas aí eu fui lá para fazer uma cerimônia e terminei lendo um texto, tipo, o meu trabalho ali. E é muito triste, porque isso tudo envolve muito o que os noivos querem e o sonho dos noivos. Então, assim, o que eu falo pro Bruno, e já falei para noivas também, eu falei, cara, a gente vai fazer tudo para não dificultar a sua vida. A gente quer que o seu dia seja do jeito que você sonhou e a gente vai fazer tudo para não dificultar. A gente só precisa mostrar para você as coisas que acontecem. Se você botar 70 casais de padrinhos... Sim. E teve uma vez que teve uma noiva que contratou uma juíza de paz e não avisou que teria uma celebrante para celebrar. Ela me contratou primeiro, aí depois queria assinar no dia, acabou contratando uma juíza de paz e depois, perto do casamento, a juíza de paz começou a encrespar, falando que ela não ia celebrar comigo e que ela fazia questão de começar para depois fazer a parte da assinatura. Começou com a assinatura o casamento. Ela queria fazer a parte da assinatura para ir embora. Então, assim, ela tá dificultando. Assim, não era o sonho da noiva. Esse não era o sonho da noiva. A noiva sonhou com aquele momento a vida inteira e ela... Eu não sei se era ego, eu não sei o que ela ficou incomodada ali. Ela não estava participando daquele sonho da noiva. Ela estava olhando pro problema dela, pro incômodo dela. E aquilo ali me tocou tanto que eu falei assim, olha, eu não vou lutar com ela, porque eu não quero passar isso. E eu até falei, me dá meu telefone. Ela falou, ela não quer falar com você. Então, assim, não sou eu que vou problematizar a coisa. E eu falei assim, olha só, eu vou fazer o que você quiser que eu faça. Se você quiser que eu entre nessa batalha, eu vou entrar nessa batalha. Eu não quero... Porque, assim, ela já tava super triste, sabe? Daquele sonho dela tá virando um estresse, entendeu? E acabou sendo dessa forma. Ela assinou antes, a juíza foi embora, passou a palavra pra mim e falava, agora é a hora da cerimônia linda. Tipo, meio que... Debochou ainda? Ainda deu uma debochadinha. Ela debochou isso no microfone? Eu não lembro agora se ela debochou no microfone. Porque eu lembro que no WhatsApp ela falou assim, não, a menina mandou um print, falou assim, não, faz o jeito que você... eu vou vocês vão assinar o papel e depois vocês ouvem as palavras lindas daquela celebrante. Enfim, então, assim... E aí, pô, é o casamento dele, sabe? O que me deixa triste é isso. Eu fiquei triste. Acontece, a gente pega algumas pessoas que não entendem e tal, etc. Às vezes acontece comigo muito, assim, já... Hoje, mas você falou, você vai chegar... Mas você faz o efeito civil, né? Faço, então, mas assim, e você vai também chegar... consegue fazer uma palavra religiosa. Sim. A gente, às vezes, o nosso desafio é que, às vezes, a pessoa quer o juiz de paz. Desafio. Cara, a maioria das pessoas são muito legais, tanto os pastores quanto os juízes de paz. Só que tem um ou outro que complica. E aí, é essa situação. Já teve uma juíza que falou... teve o pastor que, não, só sei fazer a bênção das alianças. Senão não é casamento. Ele se recusou a trazer só uma palavra. Eu deixo bem claro, converso lá com uma ideia. Mas hoje em dia é muito raro. Assim, acho que a autoridade, você vai criando autoridade no mercado, e os noivos vão entendendo o que você falou, vai confiando, e aí isso não acontece. Mas vira outro, tem um casal, às vezes nem um casal, às vezes é a mãe e tal. Hoje já consigo mais dominar consigo já administrar ali o meio de campo. Mas lá no início você falou, né? Acho que também contrato, essas coisas, você vai fechando um pouquinho, né? Não, você vai vivendo. Antigamente, era muito comum acabar uma cerimônia e o elogio engraçado que eu recebi era, olha, meu filho, desculpa. Desculpa o quê, senhora? Falei tão mal de você, eu briguei tanto com fulana que tinha que ser padre, que tinha que ser um pastor, um rapaz novo, mas foi perfeito, foi melhor que cerimônia religiosa, enfim. Era muito comum receber esse elogio.
Porque as pessoas torciam o nariz para o que a gente se propunha a fazer. Coisa. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente... o jogo virou, a gente recebe mensagem. Ai, tá chegando o casamento da minha filha. Eu falei, ué, quem é a sua filha? É a Joana, daqui a 2 semanas. Acompanhando lá no Instagram, né? E aí Legal. tá curtindo. Teve um dia que a gente foi fazer um casamento que, quando eu fui lá me reunir com a noiva, foi na casa da mãe. A mãe faz umas bolsas de artesanato lá, mandou um presente pra Vidinha. Não era nem a Vidinha que ia celebrar, mas ela acompanha a gente... Já gosta Vidinha dela. E já deu um presentaço, que era bonito, né? Não era coisa artesanato. Não, uma bolsa de crochê. Eu até fui no casamento com a bolsa. Eu fui convidada pra esse casamento, fui no casamento com a bolsa. Exatamente. Vidinha, você ama ser celebrante de casamento? Nossa, amo. Diz aí pra galera, vai. Amo num grau, assim, que eu nunca imaginei. Eu sou designer de formação. E eu amo ser designer também, tá? Eu não trabalho mais com isso, mas eu sempre gostei muito. Só que eu nunca consegui ser realizada, porque eu acho que é um equilíbrio, né? Você precisa, por mais que você ame fazer aquilo, se você não tiver uma recompensa de te preencher, financeira, mas de você ter orgulho daquela coisa, sabe? Eu gostava de ser, mas eu não sentia muito orgulho das coisas que eu fazia. E meu negócio não ia pra frente, sabe? Então eu acabava não tendo esse retorno. Mas com a celebração eu tenho. E é muito curioso nós sermos um casal, os dois amarem fazer a mesma coisa, e todo mundo fala... todo mundo não, porque hoje em dia já enfim, é uma coisa polêmica, que você trabalha só aos sábados, né? Sábado, pra mim, é praticamente o dia que eu não trabalho. É o mais prazeroso, né? É o dia do show, sabe? É o dia de você... cara, vamos lá... fazer alguém feliz, participar daquele dia. E a gente tem o privilégio de trabalhar com um momento que tá todo mundo muito feliz ali, sabe? Não tem ninguém triste, de cara amarrada. Tá todo mundo naquela atmosfera contagiante de alegria, de alto astral. Então é muito fácil você trabalhar aos sábados nesse cenário, né? Nesse contexto. Mas realmente eu me encontrei fazendo. E o Bruno, quando eu comecei, né, nesse dia dessa cerimônia que eu fiz, minha primeira cerimônia em 10 dias, todo correndo, o Bruno falou assim: não vamos botar no bendito casamento agora que você virou celebrante, porque eu preciso esperar 2 coisas. Eu preciso primeiro que o casal ame a sua cerimônia, mas eu preciso que você ame. Não dá pra você gostar. Não dá pra você achar maneirinho. Você precisa amar, porque se você não amar, esquece, porque todo sábado é o melhor dia da vida de alguém. E você não pode ter cólica, você não pode ter enxaqueca, você não pode ter preocupação, você não pode pensar em alguém que está internado. Você tem que estar bem. Então você precisa amar para você conseguir superar isso. E já é difícil amando, né? Já é difícil ter esse desprendimento amando. Mas, então assim... realmente é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E eu volta e meia agradeço ao Bruno, porque é realmente... Celebrou o casamento da Viviane Araújo, né? Celebrei. Cara, esse é um dos casais mais legais, assim. As pessoas perguntam, vocês ficam amigos do casal? Assim, ficamos, de alguns, não é o caso da Vivi, da Vivi, porque, enfim, agenda, né? Ela foi marcar um churrasco, aí não teve o quê. Mas, enfim, cara, a gente desfilando no Salgueiro, ela puxava ela lá sambando, daqui a pouco a escola passa, né, nos ensaios, e passa em frente a ela. Ela puxa mesmo, ela e o Gui. Cara, e eu vi como a Vidinha... O Gui comenta nos nossos stories, assim, muito fofo. Comentou da gravidez, assim, eu, às vezes, não comento com medo de ficar puxando o saco, e ele vem e comenta, assim, é muito A Rosi bonitinho. falou isso, vocês falaram isso, né, aqui num dia que a Rosi veio. Eu até falei isso com a Rosi também. Falei assim, Rosi, esses dias eu fui no enterro, cara. Eu tava olhando lá, com todo o respeito do mundo lá, né, o coveiro lá, eu falei assim, cara, olha a diferença da minha profissão, irmão. Caramba. Eu fiquei reparando ele, assim, sabe? A gente tá ali no momento, cara, de um ápice. Eu sempre falo assim, cara, o dia do casamento é o dia mais legal, irmão. É o dia que, pô, tu chega assim, caraca, é tipo Maracanã lotada, galera só esperando a galera entrar e tal, vai ser maneirão.
Assim, foi o que você falou, não posso me permitir, o Bruno falou isso pra você, estar triste. Muita gente nem sabe. Na semana do casamento da Camila, Da Camila de Lucas. eu perdi, talvez, cara, a pessoa mais importante da minha vida. Que isso, A minha avó. Muita gente nem sabe disso. Eu tenho um Instagram pessoal. Se tu entrar lá, você tem uma aba assim, vovó. A minha avó era aquela velhinha assim de Instagram. Sabe aquela velhinha vovó do Instagram? E eu postava vídeo com a minha avó. A minha avó eu postava, tem vídeo, ela assistindo as cerimônias de noiva, assim, ela sentada, ela adorava ver vestido de noiva. E a minha avó que me criou. Foi na semana, minha avó faleceu Nossa. acho que foi na terça, irmão. O casamento foi no sábado. E assim, minha avó tava esperando o casamento da Camila de Lucas, sabe? Ai, tadinho. Imagina. Mas foi de repente? Foi de repente, assim, minha avó adoeceu, em 12 dias minha avó faleceu. Muito rápido, cara. Ai. E ela não viu. Então você imagina, naquela semana ali, era a semana que eu tava muito baleada. Muito. Aí eu até falo assim, que também o universo parece que Deus faz as coisas certas, né? Não permite, assim, quando eu cheguei no casamento da Camila, eu não vivi muito o luto. Porque eu estava na semana do casamento, na adrenalina, então eu não tive muito tempo de pensar no luto. Eu sei que eu fui pensar no luto bem depois. Que pós o casamento da Camila eu viajei, eu tirei férias. Sim. Na segunda-feira eu tirei férias. Foi aí que eu e a Amanda, a gente foi até lá para Lençóis, Maranhense. E foi lá que eu consegui, sabe? Então assim, foi o que você falou para ela, a gente não tem tempo. Às vezes de viver o luto. Eu fico muito me perguntando isso. Já pensou que aconteceu um dia? Pois é, alguma tragédia mesmo, né? A gente tá aqui com uma... A gente tá numa situação oposta, né? De alegria. Da vida. A gente conseguiu bloquear uma data... Por coincidência. Por coincidência. Eu tinha bloqueado com a esperança ilusória do Fluminense pra final da Libertadores. Eu sei que não vai, tá? Não ri, não. Ele faz isso todo ano. Muita fé, muita fé. Aqui, Bruno faz isso todo ano, aviso logo. Toda final de Libertadores, Bruno bloqueia a agenda. Eu não bloqueio, sabe por quê? Porque já tá acostumado, Porque você é vascaíno. Não. Por quê? Não sou vascaíno. Sabe por quê? 2019 eu não assisti. Não assisti. O Flamengo foi campeão. Não assisti. Eu sou muito flamenguista, igual você tricolor. Bicho, eu chorei dentro do carro. De emoção. Chorei dentro do carro. Chorei. Conseguiu se concentrar pra celebrar? Chorei dentro do carro. Não assisti, só escutava os fogos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só soube quando eu liguei assim o WhatsApp assim, que eu vi a mensagem no grupo que eu tenho de futebol. A galera, Flamengo. Eu falei, pô, o Flamengo foi campeão. Aí eu entrei no carro e comecei a chorar. Eu lembro que eu liguei na Tupi assim, Flamengo é campeão. Eu falei, mas comecei a chorar. Claro, óbvio. Até eu tô quase Aí 2020... Aí 2020 foi do Davidson. 2020 foi pra 2021, não foi? Tá. Foi 2021, Davidson. Pô, eu fui assistir, o Flamengo perdeu. Pô, irmão. Aí no ano passado, Flamengo, eu no altar, o Flamengo foi campeão. Eu falei, nunca mais eu assisto final de Libertadores. Às vezes não vai ter nem casamento, você vai Sou eu o problema, mano. Vai, fala. Aí marcou não, a data. data. Mas aí a data prevista do parto é justamente nessa data que o Bruno tinha... da final da Libertadores. Então, assim, a gente tá com uma margem... A final da a margem, né? Tá com uma margem de 15 dias. Mas se quiser vir antes, dia 4 de novembro... É porque eu tinha errado a data. Quer dizer, a Comebol mudou a data. Mas se 4 de novembro eu tenho casamento no Sul. Dia 18 de novembro eu tenho casamento em São Paulo. Então, assim, tô rezando. Assim, essa criança pra tem essa que criança nascer entre o dia 5 e o dia 17. Porque, enfim. Vamos fazer esse Mas é isso difícil. Teve essa coisa... Você falou da sua avó, eu lembrei da minha. Que ela já veio num processo de ir ficando moadinha porque... enfim, câncer. Então, assim, ela durou bem até 5 anos. Conseguiu entrar no nosso casamento com as alianças que eu queria muito. E aí depois ela faleceu no carnaval desse ano, né? Que a gente não tava celebrando o carnaval. E aí uns meses depois, fui fazer um casamento e tinha a entrada da avó com as alianças. E eu não tinha sofrido luto também não, sabe? Já tinha assimilado. Aí quando eu fui falar que a avó era muito importante, os noivos pediram pra falar alguma coisa... Aí eu comecei... Aí foi a única vez que eu desci do salto na vida que eu celebrei casamento. Que eu comecei a falar assim... Não, então o que vai trazer aqui é a vozinha não sei o que lá... Porque ela é muito importante. Porque ela é muito... Salva de palmas. Caraca, eu não consegui... Eu saí do personagem, cara. Foi difícil, assim. Mas foi assim... Foi até bonito. Porque era um momento que pedia. O ruim seria eu estar lá no...
Boa tarde. Porra, no boa tarde tu tá pra cima. Na história você tá pra cima. Mas quando teve esse momento da vozinha, as pessoas até acharam que nossa, esse cara é muito sensível, né? Ele percebeu o momento e se emocionou. Só a gente sabe, né? Maíra, Bruno, muito obrigado Acabou? por vocês terem... Bicho, olha lá, isso? 1 hora de papo, velho. Porra, muito Ficaria com bom, vocês mané. aqui 2 horas, Ai, conversando tu é bom 3 nisso, hein? horas. Porra, velho, obrigado Muito bom, de coração. Vocês vão Obrigado voltar você. aqui, Pô, tá? quero muito, cara. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Essa gestação linda. Tudo certo. Que seja a bênção pra vida de vocês. Muito obrigado por vocês existirem no mercado de casamento. Obrigado. agradece Por também influenciar por você. Eu sou... eu me espelho lá, eu assisto. Ah, que bom, Vocês cara. são referência. E é muito bom também ouvir o feedback da galera que trabalha com vocês. Porra, Bruno, Maíra, cara, vocês têm que conhecer e tal. Isso é muito legal. Pessoas fantásticas. Fique à vontade. Precisar também, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, a casa é de vocês. Se Pô, precisar valeu, gravar alguma coisa aqui, Jonathan, dá pra vir lá, bicho? Vem, velho. Vem aqui, tá aberto pra vocês o espaço. Imagina, Muito a gente obrigado que mesmo. agradece o convite, foi uma honra participar, te conhecer pessoalmente também, com esse sorrisão contagiante, Agora eu entendo né? as noivas, os Por noivos. isso que a gente fica com ciúme da mãe do Pedro. Mas agora eu entendi. Agora eu entendi. Eles ficam falando, não, porque o Joana... Tô morrendo Exatamente. de ciúme lá em casa. Mas, cara, obrigado. Desejo sorte, sucesso pra todos nós. Que Amém. você continue bombando aí. Agora, comunicador, dono de podcast. Vambora. É isso. Gente, obrigado. Continue aí. Hoje tá na rede. Bendito casamento. Obrigado. Beijo pra vocês. Valeu! Beijo, beijo.